Sempre é tempo de estudar a palavra de Deus. Estamos hoje chegando a finalizar as epístolas paulinas, tá bom? Nós já vimos os evangelhos, o livro de Atos, e hoje vamos finalizar as epístolas paulinas, terminando com o livro de Filemon, tá certo? Antes disso, vamos orar. Senhor, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos. Mais uma vez, eu peço que o Senhor continue nos dirigindo, nos ajudando nesses dias e ajudando-nos a aproveitar bem o nosso tempo. Eu peço que o Senhor continue conduzindo as nossas vidas, abençoa essas famílias, cada uma nas suas necessidades nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Ok, gente, então, hoje a gente vai observar o livro de Filemon. As cartas de Paulo são Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, e essas são cartas que foram escritas para igrejas. Aí nós temos ainda 4 cartas que foram escritas para pessoas, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemon. Nós já vimos todas as demais, faltava apenas Filemon, que a gente vai observar agora, tá certo? O tema de Filemon, o Senhor e seus servos, a palavra-chave nesse livro, perdão, e aqui o verso-chave diz, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Paulo escreveu essa carta para Filemon enquanto ele estava na prisão em Roma. E Filemon era um amigo de Paulo e ele morava em Colossos. O objetivo de Paulo ao escrever para Filemon foi para tratar do caso de Onésimo, que era um escravo fugitivo de Filemon. Ele provavelmente escreveu essa carta na mesma época em que ele escreveu a carta que ele endereçou aos crentes em Colossos. E possivelmente essa carta foi enviada na mesma época pelas mesmas pessoas que levaram a carta de Paulo aos Colossenses, tá? Que foram Tíquico e Onésimo. Quais são as circunstâncias em que essa epístola foi escrita? Onésimo, ele era um escravo de Filemon, ele fugiu e ele encontrou Paulo na prisão, aceitou a fé cristã e por causa disso e depois disso, então, Paulo escreve essa carta a Filemon pedindo para que Filemon ele receba Onésimo como, ele usa a expressão, irmão amado, ou seja, como um companheiro cristão. Então é isso que esse é o motivo dessa carta. Então a mensagem que a gente vai encontrar em Filemon Paulo pedindo a Filemon para receber Onésimo como irmão. Ele, na carta, ele se coloca como fiador de Onésimo. Inclusive, ele usa a expressão, se ele estiver devendo alguma coisa, ele diz, põe na minha conta. E na carta ele deixa claro que a expectativa dele é que Filemon vai agir além daquilo que ele está pedindo. E ele também nos ensina o fato de que o Evangelho, a fé, ela nos coloca em posição de igualdade. Então a gente tem aqui um pedido a um senhor que considere o seu escravo como um irmão. Então, eu queria só pensar alguma coisa bem rápido sobre essa epístola, pensando naquilo que a gente tem aqui. Um desafio aqui é exatamente esse do perdão, né? Então esse livro traz esse desafio do perdão. A gente não sabe exatamente o que Onésimo fez, né, em relação a Filemon. A fuga dele se deu de que maneira, em que circunstâncias, a gente não sabe, mas o que a gente sabe é que Paulo pede a Filemon que ele perdoe. É o mesmo que Deus pede de nós todos os dias, que a gente perdoe. E outro detalhe que eu acho interessante nessa carta é que Paulo ele tem uma expectativa de que Filemon vai agir além daquilo que ele está pedindo. E eu queria que você também aproveitasse esse momento para refletir o que você acha que as pessoas têm de expectativa em relação a você. O que eu acho que as pessoas têm de expectativa
a meu respeito. Eu acho que isso é muito interessante de pensar. Que expectativa as pessoas podem ter de mim, que expectativas elas podem ter de você. Quando ela pensa, eu vou falar isso com determinada pessoa, o que é que eu posso esperar dela? Alguma coisa melhor ou alguma coisa pior? Eu acho que é uma reflexão importante para a gente fazer. A tarefa de hoje é a seguinte: como a gente tem aqui o desafio do perdão, então eu queria deixar como tarefa que você procurasse um texto bíblico, um versículo bíblico que fale sobre o assunto. Em qualquer outro livro da Bíblia, um versículo que fale sobre o perdão, e aí você então você apresenta esse versículo, pode ser nas redes sociais da igreja ou em outras circunstâncias você pode compartilhar com alguém sobre esse desafio do perdão, tá certo? Então, que Deus abençoe você, continue ajudando você a aprender cada vez mais, que você continue interessado pela palavra de Deus, porque sempre é tempo de estudar a palavra de Deus.